Boa noite. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Era aí que papai tem que falar aqui, cara. Boa Boa noite, noite, tudo bem? Consegue me ouvir tudo bem? jóia? Eu Hoje vai consigo, ter participação especial, porque hoje eu não tô sozinho aqui. sem problema. Vamos lá. Mas tá conseguindo me É, ouvir bem? eu estou, não sei se os demais estão conseguindo ouvir normalmente, mas eu estou conseguindo ouvir tudo certo. Gente, primeiramente, boa noite para quem está chegando agora. É, eu me chamo Gabriela, para quem não me conhece. Sou recém-advogada e mediadora do Clube de Leitura Confraria Literária, juntamente com a Raquel Dias. Hoje, nós agendamos uma live com o doutor Fabrício Passos, que é promotor de justiça, professor de diversas faculdades. Se eu estiver errando alguma coisa, senhor, bem. Escritor também de algumas obras no ramo do direito. E, gente, ele é muito chique, entendeu? Ele não pode fazer um mestrado comum. Então, ele me incumbiu de falar essa palavra. Ele é mestre em Direito pela Università degli Studi de Roma Tor Vergata. Tá? Não é pouca coisa, não, gente. Não é pouca coisa Perfeito, complicado, perfeito. não. Então, como vocês bem sabem, a confraria tem se empenhado em incentivar a leitura, incentivar a todos, né, principalmente da área do direito, a reflexão sobre a importância da gente se aprofundar, da gente sair do senso comum, porque quanto mais a gente lê, mais a gente se transporta para, né, para além do senso comum, a gente fica com um senso crítico melhor, né, a gente aguça várias conhecimento. Então, o nosso convidado de honra se incumbiu de falar um pouco para a gente hoje como que a leitura impactou a vida dele, né, ao longo dos anos, tanto na vida profissional quanto também na vida pessoal. E dada a largada, a palavra está com o senhor. Senhor, não, pelo amor de Deus, nada de me chamar de senhor, por favor. Olha, primeiro quero agradecer aí o convite. Obrigado aí pela confiança, pelo carinho. Já quero me antecipar nas desculpas, porque eu tô sozinho com o meu moleque hoje. Então, assim, vocês vão ouvir um papai no fundo, Spider-Man, ele tá aqui vendo o filme de... Oi, amorzinho. Calma, agora papai tá conversando, lembra? Papai te falou. Então, assim, ele vai aqui aparecer de vez em quando, mas pode deixar que eu vou deixar tudo sob controle. E pedir desculpas da Gabi pelo atraso, mas hoje eu peguei trânsito na estrada, então não consegui chegar no horário. Mas vai dar tudo certo. Bom, primeira Já coisa deu. que eu queria falar, Gabi, assim, eu costumo falar, inclusive, até para as pessoas próximas, assim, que a leitura ela foi tão fundamental para mim, é claro, sem fugir aos clichês, que eu sempre tive, por exemplo, dificuldades em estudar português. E isso até é estranho, porque eu nunca estudei, e quando eu falo isso é verdade mesmo, eu nunca estudei português em toda a minha vida, nunca sentei para estudar português. Inclusive, essa foi minha grande dificuldade em aprender as duas línguas que eu sou fluente, né, que é inglês e italiano, justamente porque quando os professores me diziam assim, ah, não, Fabrício, isso aí é a regra gramatical tal, é o tempo verbal X, eu falo assim, que eu não sei. Então, assim, esses conceitos gramaticais eu desconheço. Então, assim, eu quando entrei na universidade para fazer faculdade de Direito, eu tive muitas dificuldades no início. Porque eu tive dificuldades com as concordâncias, com as locuções narrativas.
E aí, um professor falou para mim o seguinte: se você começar a ler muito, você naturalmente vai aprender a escrever. E ele foi um profeta na minha vida, porque eu lia muito quando era garoto, mas eu lia assim, livros de literatura infantil, nada muito rebuscado, enfim. Claro que eu tive que ler Machado de Assis na escola, enfim, mas nada assim que eu tivesse a maturidade para absorver o que eu lia. Então, quando eu comecei a ler na faculdade, sim, e é estranho a gente falar isso, que é óbvio que a gente não tem como fugir ao clichê, um novo mundo se abriu mesmo. Eu passei a ter muito mais curiosidade no que tange ao próprio vernáculo, né, ao vocabulário. Você naturalmente passa a usar palavras pouco usuais, porque é natural, você acaba adquirindo um vocabulário mais rico. Você acaba naturalmente, mesmo que você não conheça a regra gramatical, você acaba naturalmente estranhando algumas frases, né, alguns vícios de linguagem, porque você se habituou a ler de outra maneira. Então, a leitura teve esse impacto na minha vida, que foi melhorar e muito a minha escrita. Melhorar e muito a minha percepção de mundo, até inclusive na interpretação de texto. Eu costumo falar o seguinte, inclusive eu falo isso para os meus alunos: ser alfabetizado é fácil. Você falar para mim o que está escrito ali na regra jurídica, o que você leu, é fácil. Agora, interpretar, usar isso numa escrita é difícil. Hoje, quando eu corrijo questões, eu sou muito rígido nas regras gramaticais. Eu detestava quando professores faziam isso. Eu falava o seguinte, para você ver como que a maldição volta para a gente, né? Eu pensava assim, pô, o cara não é professor de português, o cara não tem que corrigir meu português. Mas eu, por exemplo, eu sou muito chato nisso, assim. Eu falo inclusive até para os integrantes da minha equipe, no MP. O texto tem que ter uma coesão. Você tem que usar as locuções narrativas da forma correta, os conectivos, senão não faz sentido. É o tubarão, eu sei. Então, assim, você tem que usar os conectivos, senão as frases ficam sem sentido. E tudo isso eu devo à leitura. A leitura não só de literatura. Você me desculpa se eu estiver me alongando muito, Gabi, mas assim, não, eu me lembro muito de uma entrevista que eu tive o prazer de ver de um grande diretor, um dos ícones, né, da direção cinematográfica, que é o Woody Allen. E ele disse que leu livros de Machado de Assis. Então eu achei assim interessantíssimo. Ele disse que adorava o jeito que Machado de Assis escrevia. Então perceba como que a leitura ajuda isso, né? Ajuda você a desenvolver, inclusive, outras habilidades. Inclusive me ajudou até na criatividade, até no poder de persuasão. Eu comecei a perceber, por exemplo, o seguinte: quanto mais simples é a minha linguagem, maior é o meu poder de persuasão. Quanto mais objetivo eu sou, mais claro eu consigo ser. E essa, Gabi, foi uma dificuldade que eu tive, por exemplo, no concurso. Quando eu fazia concurso, eu tinha muita dificuldade em sintetizar o que eu pensava. Eu tinha muita dificuldade em colocar, né, no papel, e o papel aceita qualquer coisa, e eu tinha muita dificuldade de colocar no papel aquilo que eu pensava realmente. Eu era muito prolixo. Então, a leitura, inclusive, me ajudou nisso. Inclusive, até a selecionar os livros jurídicos que eu iria ler. Então, nesse ponto de vista, sob essa perspectiva, para mim, assim, foi muito positiva. Ó, alguém perguntou sobre Saramago. Eu gostei muito de um livro que eu li do Saramago, e uma das coisas que eu gostei muito do Saramago, assim, que é uma coisa que o Machado de Assis também faz, e aqui me perdoem, eu não estou falando sobre estilo de escrita, até porque eu não domino isso, estou falando de percepção subjetiva. Eu gosto muito de como o Saramago escreve e faz com que a gente entre no cenário. Isso é uma coisa interessante. Essa é uma habilidade que poucos escritores têm. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, de você tem uma coisa que eu falo assim, é como se você sentisse um cheiro daquele cenário, sabe?
E eu falo isso porque o olfato Verdade. é o meu sentido mais Olfato. apurado. Então, assim, eu falo, cara, eu consigo sentir o cheiro daquele cenário. Né? Então, isso é uma coisa que, para mim, é muito interessante para quem perguntou. Desculpa, eu não vi o nome, para quem perguntou aí sobre o Saramago. Eu gostei muito. Você quer ver qual filme agora, cara? Fala aí. Então, inclusive, muitos escritores dizem isso, né? Que no momento de composição do que eles irão escrever, o intuito é fazer com que o nosso cérebro ele perceba tudo que está ali escrito, tudo que está ali retratado. E a gente vai aguçar todos os sentidos. Inclusive, o nosso cérebro ele é ativado em várias regiões no momento da leitura. Que isso não ocorre quando a gente está assistindo um filme ou quando a gente está apenas vendo uma imagem. Quando a gente está lendo, o processo é muito diferente. A gente consegue fazer com que a gente seja, de fato, transportado para tempos diversos, para qualquer ocasião que a gente não iria nunca imaginar estar. E a gente consegue realmente estar em qualquer lugar, em qualquer época. A gente pode ir para o futuro, como a gente pode voltar ao passado. É a verdadeira e legítima máquina do tempo, eu costumo colocar assim. Então, eu acho que a maior coisa que a leitura pode deixar para a gente é esse prazer que ela dá, né, de aguçar os nossos sentidos. Não, e você tocou num ponto que para mim é muito importante, assim. Você falou, às vezes a gente não consegue ter a mesma percepção quando a gente está assistindo o filme. E não sei se... Ó, rapaz! Ó, rapaz! O que você está fazendo aí, cara? Ei. Ó, se comporta. Se comporta. Às vezes, quando a gente assiste um filme, parece que é algo impositivo, assim. O cenário é impositivo, a atmosfera é impositiva, o personagem e as feições do tudo isso é impositivo. O diretor coloca essa ideia, o ator coloca essa ideia nessa mente. Quando a gente lê... É a impressão que ele tem daquilo, né? Exatamente. Não é a sua, não é o que o seu... Exatamente. Quando a gente lê, não. Quando a gente lê, a gente vai criando o personagem, a gente vai criando um cenário na nossa mente. Eu não sei se você já passou por isso, assim, de ter lido um livro, e um livro bom, claro, um livro bem, com uma descrição boa, com uma linguagem escorreita, e aí você vai assistir o filme, você fala assim, pô, mas esse personagem não é do jeito que está no livro. Pô, mas esse cenário aqui não é bem assim. Eu me lembro que eu li Senhor dos Anéis, eu li a trilogia e assisti o filme. Sou um grande fã do filme. Eu sou um grande fã do filme porque é um filme que eu esperei muito, porque eu li Senhor dos Anéis quando era garoto. E me chamou muita atenção quando eu fui... Eu sou da época... Eu sou velho, tá? Você é nova, mas eu já sou velho. Então eu sou na época do DVD ainda, quando o DVD era novidade e tal. Eu também peguei essa fase do DVD. Você é muito gentil. Você pegou a fase DVD já acabando. Eu peguei a fase DVD quando era assim, caramba, DVD! E era engraçado, porque em alguns DVDs, assim, existia um menu que você podia ver os bastidores. E aí eu fui ver os bastidores de Senhor dos Anéis e me chamou muita atenção o ator que faz o Gandalf. Ele, toda hora, ele interferia na direção. Ele dizia o seguinte, olha, mas no livro não é assim. No livro a percepção é essa. Então foi engraçado porque ele, que é um grande ator de teatro, um dos maiores atores de teatro, é um ator de grande importância, grande relevância também para o cinema. Então ele queria ficar fiel ao livro. Então isso é muito interessante. Sim. Então, por isso que eu gostei dessa sua fala, porque, por vezes, há uma desconexão. Eu, por exemplo, eu gosto muito de literatura que faça refletir, gosto muito de literatura que me relaxa. Eu pego livros bobos, que eu considero bobos, assim, livros
que não tem uma narrativa densa, que o enredo não é denso. É mais leve. É aquela um coisa verbo que eu gosto muito de usar, Gabi. mais Eu gosto tranquila. de desopilar. Então, por vezes, eu pego um livro bobo, assim. E eu me lembro que quando eu li O Código da Vinci e fui assistir o filme, eu detestei o filme. Detestei. Eu falei, não, cara, a imagem que eu tinha do Langdon era outra, a imagem que eu tinha, né, das adivinhações, das descobertas, eram completamente diferentes. Então, eu não gostei. Então, assim, às vezes, acho que poucas vezes eu gostei mais do filme do que do livro. Na maioria das vezes eu preferi o livro. Então, assim, eu acho que esses são impactos de livros de literatura, livros que causam esses impactos, assim, e podem se mudar. E, desculpa, eu já me alonguei aqui demais, né? Mas eu ia dizer que livros também jurídicos também mudaram, assim, a minha não só de como escrever e do que eu gosto de ler. Eu me incomodo demais com autores que são prolixos com conteúdo repetitivo. Existem autores que ficam assim, 10 parágrafos no mesmo tema, falando sobre o mesmo tema, mas sem mudar a perspectiva. Então, assim, fica uma leitura cansativa. E você demora a identificar qual é o cerne daquele ponto. E aí eu falo, bom, esse autor, ele não está preocupado em apresentar o tema, ele está preocupado em alimentar o seu ego. Olha como é que eu escrevo bastante sobre isso. Então aí eu já não curto. Eu gosto... Olha, eu não sei, eu vou falar Pria, tá? Desculpa se eu vou errar o seu nome. Mas ela fala que os livros do Nicholas Sparks também apresentam coisas que o filme não traz, é o resumo do livro, acho que perde a essência. Eu concordo, essa sua perspectiva de perder a essência, eu também concordo. Ah, Priscila, obrigado. Mas eu confesso que eu nunca li nenhum livro dele. Se você puder até me indicar algum, eu posso ter assistido algum filme com base no livro dele, mas livro dele eu não me recordo de ter lido, não. Mas o que eu ia dizer assim, livro jurídico que me marcou, O Novo Processo Civil, do Barbosa Pereira, me marcou muito. É um livro mega celebrado e é um livro simples, com uma redação bem objetiva e com muito conteúdo. Oi, meu amor. Não tem nada ali, ó. Você veja Spider-Man, ele começou. E um outro que é de um ídolo que eu tenho no direito. Deu uma travada na sua tela. Outro que é um dos meus ídolos assim, no direito, que é o professor Alexandre Câmara. As lições de direito processual civil. Eu adorei o jeito bem, com muito conteúdo e super objetiva. Para mim é o desafio, escrever como ele. Então, assim, são livros que me marcaram muito. O Novo Processo Civil Brasileiro e Lições de Direito Processual Civil. Aí, ó, Priscila, você falou aí, esse querido John, eu já assisti esse filme. Já assisti esse filme, mas não li o livro. Maíra, beijão, lindona. Que bom que você está aqui na live. Então, inclusive, o senhor falou de um ponto muito interessante, que eu já ouvi muitos juízes. Eu não sei o senhor, como promotor de justiça, o que pensa a respeito, falando sobre as peças dos próprios advogados, que quando os advogados eles conseguem ser mais objetivos e logo direto ao ponto, demonstra até que o cliente tem mais direito do que quando é muito prolixo, porque geralmente quando a pessoa quer colar uma tese ou deixar que o juiz seja convencido, aí ele vai fazer uma petição, por exemplo, de 40 laudas, sendo que quando a pessoa de fato sabe o que quer, qual é o objetivo daquela ação, ela com 20 páginas já faria aquilo perfeitamente. Então eu já ouvi isso a partir de muitos juízes. Eu não sei qual é o seu posicionamento em relação a isso. Não, e você tocou num ponto que é interessante. Eu não vou lembrar aqui do limite, mas tem um limite de páginas
que a partir do momento que você escreve, sei lá, a partir de 60 páginas, tecnicamente já é um livro. Então, se você faz uma petição de 60 páginas, tecnicamente você escreveu um livro. Então, assim, Exatamente. você tem que ler um livro para entender o que você está dizendo. Eu me lembro uma vez que um advogado foi despachar comigo e ele levou a peça para despachar comigo, era um inquérito civil, e ele chegou com um pataco assim. Eu falei, doutor, esses são os documentos? E não, isso aqui é uma peça de esclarecimento. Eu falei, doutor, o senhor não consegue fazer os melhores momentos para mim, não? Tipo, os melhores momentos. Foi, Arthur, sossega. Ah lá, o dinossauro tá lá. Agora sossega, papai tá fazendo uma coisa. Eu falei com ele assim, você não consegue brincar de melhores momentos? Porque assim, para eu poder ler isso tudo, aí ele falou, não, eu quero despachar com o senhor. Eu falei, não, claro, eu vou te ouvir. Mas o senhor vai falar tudo isso que está aqui nessas peças? Ele, não, vou tomar 20 minutos do senhor. Eu falei, mas o senhor não escreveu isso em 20 minutos. Então, assim, se você consegue explicar rápido, então a questão você consegue captar, consegue persuadir, você consegue ter a atenção da pessoa. Existe um caso clássico e aqui me fugiu quem foi o autor do discurso, que ele falou o seguinte: se você fizer um discurso de 2 horas, você já perdeu a atenção do público. Você não precisa de 2 horas para explicar algo que você pode falar em 10, 15 minutos. Então, essa é uma ideia, assim. Por exemplo, eu peguei aqui um livro para ler, que está na minha prateleira, ainda não peguei para ler, chamado Físico. E o livro é desse tamanho. Eu falei, cara, esse físico, ele tem que ter feito muita coisa para poder escrever em tantas páginas, assim. Então, eu fui e resolvi pegar um outro livro. E eu tenho uma meta, eu não cheguei a comentar isso com você, eu tenho uma meta pessoal, que é ler 2 livros de literatura por mês. Livros não jurídicos. Que livro jurídico eu leio vários livros ao longo do ano, mas livros não jurídicos. Às vezes até durante o dia. A gente tem que ler vários livros. Mas desculpa, Gabi. Pelo menos fragmentos. Não, é a palavra do Senhor hoje. Mas, na sua opinião, qual o maior impacto que você pode definir pra gente da leitura na sua vida? Principalmente no aspecto profissional. Eu posso apontar alguns aspectos. Assim. O primeiro deles, com a leitura, eu passei a ser muito mais técnico e seletivo com a minha própria leitura. Parece um paradoxo, mas não é. Não é para abrir. Sossega. Então, assim, eu passei a ser muito seletivo com a minha própria leitura. Porque na minha atuação profissional, eu sou obrigado a ler muito. Não só livros, mas também muitos documentos, muitos processos. Então, como já fica algo mentalmente cansativo, então eu passei a ser mais seletivo com a minha leitura. Eu passei a consumir mais livros de qualidade superior. Então, essa é uma percepção. No âmbito profissional, eu passei a dar mais valor à escrita. Eu passei a valorizar muito a minha escrita, a me preocupar com a minha escrita. E essa pergunta é muito interessante. Hoje, por exemplo, eu fiz uma promoção de arquivamento de um inquérito civil em 7 laudas. Quando eu entrei no MP, eu fazia em 15, 20 laudas. Então, aí você percebe que você passa... Poder de concisão. Isso, você passa a ter mais coesão, ter mais objetividade quando você escreve. Você passa a se preocupar mais com o leitor e menos consigo. Quando você entra, você quer demonstrar comprometimento, quer demonstrar trabalho, e você acaba se comprometendo muito mais com o seu ego, com a sua autoafirmação, do que com a sua finalidade. Agora que eu estou muito mais maduro, não só intelectualmente, mas psicologicamente, é claro, porque é uma cadeia evolutiva, você vai evoluindo, e aqui, obviamente, não jaz nenhum tipo de arrogância ou prepotência ou algo que o valha. Não, é só uma percepção natural da evolução. Quanto mais você lê, mais evoluído você fica.
O que não significa... eu sempre brinco, eu falo até com minha sobrinha que faz psicologia, não confunda inteligência com intelectualidade. Eu falo, eu posso ter aumentado a minha intelectualidade, não significa que eu tenha aumentado a minha inteligência. Então, são coisas, na minha visão, são coisas conceitualmente distintas. Podem estar associadas, mas não são sinônimos. Então, assim, eu penso que quanto mais intelectualmente desenvolvido no sentido de leitura, menos você escreve. Essa é a minha percepção. Até porque eu acho que o conhecimento é o único remédio eficaz contra ignorar alguma coisa, seja ela o que for. E esse conhecimento ele só vai vir através do seu hábito de leitura. Quanto mais você lê coisas diversas, mais você tem acesso à informação e, consequentemente, aquilo que você conhece, você tem poder de fala, poder de escrita, poder de reflexão. Então, diminui a sua percepção de preconceito e preconceito para com os demais, para com determinadas situações. E por tabela, você consegue até desenvolver mais empatia, eu acredito, porque Sim. você consegue ter uma percepção melhor de mundo, do que está ao seu redor, que as pessoas podem e devem pensar diferente de você, é direito delas, a sua visão de mundo não é a única. Então, eu acredito que isso tudo vem através do conhecimento e conhecimento se perfaz com muita leitura. E é engraçado assim, desculpa te interromper, você trouxe um ponto que eu estava aqui pensando, você falando, eu estava aqui matutando. Nós vivemos hoje um paradoxo bem interessante sobre informação, que eu brinco também com as pessoas próximas, eu falo que é um fast food intelectual ou fast food informacional. Você quer tudo para ontem, rápido, e você não está preocupado com qualidade. E aqui eu não vou nem falar das marcas de fast food para não gerar problemas, né, de ordem jurídica, mas assim, quando você quer comer algo rápido, está com muita fome, naturalmente você consome algo de menor qualidade. Quando você quer comer, mas não está com fome, naturalmente você consome algo de qualidade superior. E isso gera um paradoxo interessante. A gente vive a era da informação com desinformação. Então é um paradoxo muito interessante, assim, hoje em dia, você sem a preocupação com a qualidade ou com a Travou um pouco dessa aqui. informação. Travou um pouco aqui. Tem como o senhor repetir esse finalzinho, fazendo um favor? Claro, sem problema. Porque hoje a preocupação que a gente tem no que tange às informações não é mais com a qualidade da informação e menos com a veracidade. A nossa preocupação é em ter a informação e repassar essa informação, sem qualquer filtro. Seja o filtro da veracidade, seja o filtro da intelectualidade, ou seja o filtro do fato. Nós vemos hoje construção de narrativas. Nós vemos hoje déficit intelectual rápida, mas eu não tenho uma informação de qualidade e nem sempre com veracidade. Então a gente fica naquela. Eu estou consumindo aqui nas redes sociais, estou consumindo informação. E eu não estou preocupado se essa informação é real ou se essa informação é de qualidade. E o mesmo acontece na área literária. Na área jurídica, de novo, por doutor. exemplo, acho que Está de travando. novo, né? Ficou mudo. Literária jurídica. As pessoas estão preocupadas e... Foi. Então, vou repetir aqui. Foi. Na área Isso. jurídica, a gente vive isso também.
as pessoas querem virar advogados rápido, as pessoas querem passar no concurso rápido, as pessoas querem aprender. Eu falo assim, cara, eu dou aula há 16 anos. Eu levei 16 anos para me tornar professor de processo civil. E aí você acha que só porque você assistiu um curso, você virou professor de processo civil, você vai chegar numa rede social e vai virar professor. Então, assim, o déficit informacional é muito grande. Isso é muito complicado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Alguém falou assim, as pessoas não se preocupem em buscar as fontes. Eu me lembro... hoje em dia a gente fala treta, né? Mas na minha época a gente falava confusão. Meses atrás, um professor, que obviamente não vou citar o nome, ele arrumou o que hoje se chama de treta comigo de uma forma boba, tola. Ele deu uma informação e eu falei assim, olha, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa uma informação sem acessar a fonte primária. Aí ele falou assim, então você que é privilegiado, me diga qual é a fonte primária. Eu falei assim, meu caro, fonte primária é de onde veio o fato. Simples. Então, assim, eu não sou... Então, aí ele ficou revoltado. Ele falou que eu humilhei ele publicamente. Eu falei, não, cara, é uma questão semântica. Fonte primária é de onde veio o fato. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Porque repara que muitas das vezes, isso é muito comum, alguém vai chegar e falar assim, caramba, você viu que na live da Gabi o Fabrício falou isso? Aí a pessoa toma aquilo de um terceiro como verdade. Fosse verdade. Pronto, eu falei aquilo. E a pessoa não se preocupa em assim eu falei. E em qual contexto aquilo foi. Interessante que a gente tem que levar em consideração. Por isso que eu falo assim, a gente tem que ter muito cuidado. Olha, a Paulinha colocou aí, cada conta aumenta um ponto, exatamente sem fio. Você vai recebendo informação e repassando. Sim, verdade. Você como promotor de justiça que eu diga que a gente vê até alguns processos, a coisa fica até mais séria, porque eu já fui estagiário do Ministério Público, com muita honra. Inclusive, eu acho que não tem coisa mais gratificante no meu período de estágio do que ter sido estagiário da MP. Mas alguns crimes até envolvem muito isso, sabe? Essa falsa percepção que as pessoas têm de alguma coisa e levam isso para frente, tomando de fato como realidade. Então, isso é muito preocupante. Quando a gente fala de um assunto desse, é algo que deveria ser propagado, porque, de fato, é uma coisa alarmante, uma coisa que a gente tem que esclarecer até para as pessoas, para evitar, né, para até mesmo democratizar a informação. Sim. Porque hoje a gente vive um período que, vamos dizer assim, nós temos a democratização da informação, nós temos acesso. Em tempos mais remotos isso não acontecia. Era elitizado. Então a gente, de maneira até recente, pode-se dizer assim, a gente conseguiu virar um pouco essa chave e ter mais acesso aos conteúdos. Hoje, por exemplo, com o Instagram, quantas lives a gente pode assistir de promotor de justiça, esclarecendo pontos pra gente, de juízes, e de médicos, professores. YouTube está aí para facilitar, fora o acesso a livros, periódicos no geral, como que a gente tem muito mais acesso a livros digitais, a jornal digital, que antes isso daí nem era cogitado. Então, a gente vive um processo de possibilidades. Eu acho que essa nova era é a era do conhecimento, a era das possibilidades. E a gente tem que abraçar essa causa, até porque a gente está aí na iminência de uma
precariedade quanto impostos sobre livros. Espero que isso não vingue, mas a gente tem que valorizar esse nosso acesso à informação, à cultura também. Desculpa, eu tomei bastante tempo aí, mas pode dar sequência. E eu concordo com toda a sua análise, assim, e eu vou te dar um exemplo bobo do que acontece, assim, quando eu estudava, quando eu era aluno de direito e concurseiro, ter acesso a decisões do Supremo e do STJ era algo muito difícil. Então, assim, era fácil eu ser enganado por um professor. Ele podia chegar para mim e falar que aquela era a posição do STJ e estava tudo em casa, porque eu não ia ter nem fonte para discutir com ele. Hoje, a minha fala em sala de aula, ela não tem mais aquela, vamos dizer assim, eficácia vinculante que tinha outrora. Porque eu posso estar aqui falando para você, olha, o STJ entende dessa forma, olha, o autor tal, e você vai lá no Google na hora e vê, professor, não é isso não. Então hoje, eu até às vezes me surpreendo quando eu vejo assim, notícias sem qualquer lastro que viram fatos. E eu falo assim, será que essa pessoa não tem preocupação em ser desmentida assim, publicamente? Sabe? Então, essa é uma questão que a gente tem que ter cuidado. Né? A gente tem que ter... esse que é o paradoxo. Né? A gente tem um excesso de informação, uma informação muito facilitada, mas a gente não tem filtros adequados para receber e repassar essas informações. Né? Eu até brinco, no grupo de WhatsApp da minha família, o que eu mais vejo são notícias apocalípticas. Sempre está acontecendo alguma coisa assim, e eu fico rindo. Eu falo, pô, falam que o mundo vai acabar, que alguma coisa vai acabar, que tem que fazer isso. E eu fico a sério. Mas isso eu falando numa perspectiva micro, né? Imagina isso numa perspectiva macro, né? Isso gera problemas. A gente tem que ter cuidado. Com certeza, com certeza. Então, doutor, alguns seguidores me enviaram umas perguntas e eu tenho que repassá-las, porque assim foi combinado no Instagram da confraria. Vamos lá, então. Preparado? Bora! A primeira é a seguinte. Ser um leitor compulsivo facilita o desempenho de sua função como promotor de justiça? Sem dúvida. Eu passo a ter uma outra percepção de mundo. Eu passo a ter uma, digamos, como eu já falei, uma seletividade muito maior. E eu passo a ser tecnicamente mais preparado. Essa é a minha leitura. Quanto maior for a sua maturidade intelectual, melhor vai ser a prestação da sua função, qualquer que seja ela. Top. A segunda é a seguinte. Você concorda com a máxima fez direito, tem que gostar de ler? Ou você acha que a leitura está intrínseca a toda a profissão? Ah, não. Para as profissões, você precisa sempre ler. Você tem sempre que ter... Primeiro, assim, eu não gosto... Eu não culpo se alguém for assim, mas eu não gosto de pessoas obtusas, monotemáticas. Imagina assim, você chega numa mesa e tem 3 médicos e eles só falam de medicina, de diagnóstico. Eu tenho vários amigos médicos e eu falo para eles assim, quando eu vou fazer resenha, eu falo, cara, eu me sinto no episódio Grey's Anatomy. Você tá falando que vai aplicar, sei lá, quantos miligramas do remédio, eu não faço ideia para que essa porcaria serve, se a pessoa vai viver, eu não sei. Então, assim, eu fico no episódio Grey's Anatomy sem legenda. Pô, falando assim, em uma outra língua. Em outro idioma que você não conhece. E assim, eu brinco, eu falo, cara, você é muito inteligente, mas você não é intelectualmente desenvolvido, você só fala disso. Assim, eu até brinco.
Eu falo, pô, cara, eu sei falar sobre futebol, sobre cozinha, sei falar sobre filho. Pô, já são 3 assuntos a mais que você, pô. Eu até brinco. Então, assim, Sim. eu penso que isso vale para todas as carreiras. Eu penso que vale para todas as carreiras. E, claro, nas carreiras que demandam o exercício da linguagem escrita e oral, é claro que isso é potencializado. Você vai ter que ler mais. Quem lê mais se expressa melhor. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Isso é um fato. Terceira, você já teve alguma fase da sua vida totalmente inspirada ou modificada por um livro? E qual seria esse livro? 2 livros. Um bobo, chamado O Segredo. Pequeno, uma leitura leve, que mudou De um pouco bobo minha ele não percepção tem de mundo. nada. Mudou um pouco minha percepção de mundo. E um outro que mudou, assim, até a minha percepção de personalidade, que foi A Arte da Felicidade, que é um livro que decorre de uma entrevista feita com o Dalai Lama, e ele vai mostrando como que a felicidade está em pequenas coisas e tal. Então, assim, foi um livro que me ajudou a ter uma percepção da minha própria personalidade. Então, esses 2 livros eu citaria com facilidade. E foi em qual fase da sua vida? Aproveitando porque a pessoa fez várias perguntas nesse sentido, eu tentei resumir. A fase inicial de concurseiro. Lá em 2002, 2003, por aí. E isso fez um reflexo direto, você sentiu assim, na percepção sua quanto ao próprio concurso? Como que foi essa relação aí de autoconhecimento, posso assim dizer, Sim. e a sua fase de concurseiro? Primeiro que eu penso assim que autoconhecimento é fundamental. Se você não se conhecer, não entender como funcionam os seus próprios gatilhos mentais, você não desenvolve a sua própria capacidade. Essa é a minha leitura. E aqui não jaz nenhum papo de coach, de messias, de nada disso, não. É só uma percepção minha da minha própria experiência. Assim, eu acho que o autoconhecimento ele é fundamental para isso. Até para que você corrija comportamentos. E a gente, por vezes, cria personagens e a gente não percebe. Então, o autoconhecimento te ajuda a lidar com isso. Por isso que eu brinco com todo mundo, olha, conviva com pessoas que fazem terapia, porque você vai ver que são pessoas que têm um autoconhecimento mais aflorado. Até porque dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, né? Então isso é preocupante, tem que ser certo. Exatamente. E esse livro, assim, A Arte da Felicidade, que o Adriano até perguntou aqui, A Arte da Felicidade, do Dalai Lama, ele me ajudou muito porque no início de um estudo para concurso é um início muito angustiante, com muita expectativa, você vai passar por muita frustração, você abdica de muita coisa. Então, assim, apesar de estar buscando o que eu queria, eu pensava assim, cara, eu só vou ser feliz se eu passar no concurso. E esse livro me ajudou a ter uma percepção diferente, que eu não precisava do concurso para ser feliz. Eu podia gozar da vida mesmo sem ter passado no concurso. Eu costumo dizer o seguinte, que sucesso é um conceito fluido, extremamente subjetivo e que precisa ser contextualizado. A depender da sua situação, você já é uma pessoa de sucesso. É porque a gente tem essa coisa assim, só é bonito se for aquele blogueiro de Instagram, só é bonita se for aquela blogueirinha de Instagram. Eu só sou feliz se eu estiver lá na Tailândia, bebendo Aperol na beira da praia, ou tirando foto no topo da Torre Eiffel. E a gente acaba tendo uma percepção equivocada de mundo. Se a gente usar, por exemplo, as obras do Ariano, você vai ver que mesmo os personagens mais pobres, mais sofridos, eles gozavam de felicidade. Eles eram felizes, eles tinham sucesso, né? Então, essa ideia é uma ideia muito, muito equivocada, a meu ver. Eu costumo dizer o seguinte, e eu vejo as pessoas Doutor, dá uma cortada novamente. Se puder retornar aí, porque deu uma falha aí na sua comunicação. Ah, claro. Eu estava dizendo assim sobre o que é a percepção de sucesso, o que é a percepção de
por isso que esse livro foi muito bom para mim. Há uma comunidade aqui próxima de ver as pessoas mega felizes comendo um feito churrasqueiro de tijolo no meio da rua, copo de mesa de plástico. Cadê você chega às vezes num restaurante de alta gastronomia e você vê as pessoas com semblante fechado, Sim, externo, sim. da mesma Deu uma falha, não sei se é a internet, deu uma travada. Mas a sua imagem deu travada. deu um probleminha aqui, peraí. Pode falar, eu acho que agora travou. Porque, assim, eu penso que essa ideia de sucesso, essa ideia de felicidade, ela é muito mais uma percepção interna do que uma percepção externa. A gente tende muito a usar... Isso é até uma percepção que a gente vê em cinema, em novela, em publicidade. A gente pensa assim, que para ser feliz eu tenho que ser daquela forma, com aquele corpo, naquela casa, naquele carro, naquele restaurante e tal. Quando, na verdade, você tem que ter uma percepção muito mais interna, né? Você é uma pessoa de sucesso se você está feliz com o que você está fazendo, se você construiu uma família adequada, com os valores adequados. Então, assim, isso tudo é uma percepção muito mais subjetiva. A gente busca algo, às vezes, que a gente não precisa. Então, a leitura ajuda você até nisso. Você, às vezes, se identifica com personagens, né? Com situações que você vivencia. Então, acho que isso também é importante. Verdade, gente. Nossa. E isso é tudo, né? Quando você descobre esse potinho de ouro, além do arco-íris, você já quitou a vida, vamos dizer assim. Porque você aprende a lidar melhor com as situações do seu cotidiano, com as fases da sua vida. A quarta pergunta é a seguinte, doutor. Na sua opinião, quais são os maiores benefícios da leitura? Quais são os maiores benefícios da leitura, na sua opinião? Aumento da intelectualidade, aumento da percepção de mundo, aumento do vocabulário, da criatividade e da empatia. Porque, naturalmente, você vai vendo personagens, vai vendo situações, você vai vendo... Machucou o quê? Sossega, cara, que aí você não machuca. Pronto, passou. Alguém perguntou aí do efeito... Desculpa, a felicidade para Aristóteles, o professor concorda com o conceito da felicidade contigo em Ética e Nicômaco. Olha, eu sou Quem que perguntou foi Gisele. Gisele, eu sou muito refratário a conceitos hermeticamente fechados quando eles partem de percepções e premissas subjetivas. Como eu falei, por exemplo, eu sempre brincava com minha irmã quando a gente assistia a novela e falava assim, cara, deve ser terrível você não acordar do jeito que os atores da Globo acordam na novela, né? A música é maravilhosa, né? Aquela propaganda de margarina e tudo. Deve ser horrível não ser um personagem de novela da Globo. Então, assim, às vezes o conceito hermeticamente fechado, ainda tem uma perspectiva filosófica, eu sou refratário. Eu penso que são conceitos fluidos que vão mudando ao longo do tempo e com contexto individual. Então, para mim, não é nem questão de concordar ou discordar com o conceito. Eu sou refratário a conceitos hermeticamente fechados. Respondido, Gisele. Então, ó, a quinta e última. Se sua vida fosse um livro, qual seria o título? Oi, amor. Tá. Pode falar, desculpa. Repete, por favor. Picotou aqui.
Se sua vida fosse um livro, qual seria o título? Ah, mole. A farsa da boa preguiça. Ariano Suassuna. A farsa da boa preguiça. Eu arrisco a dizer, Gabi, que você acabou de conhecer o cara mais preguiçoso da tua vida. Eu sou uma contradição ambulante. Eu sou um cara hiperativo, faço multitarefas, mas sou o ser humano mais preguiçoso que existe nesse mundo. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Não tenho... Você conhece bastante também para afirmar isso. O personagem principal do livro é um cara que gosta de ficar na rede, tomando cerveja, fazendo nada. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é ficar à toa. É ficar à toa. Meu Deus. É uma das coisas que eu mais gosto na vida. Por isso que eu sou tão agitado. Eu faço tudo rápido para poder ficar à toa. Eu faço tudo para poder me livrar logo, para poder ficar à toa. Eu adoro ficar à toa. Mas eu acho que, na verdade, aqui, ó, o senhor mencionou o livro do Ariano Suassuna, né? O seguidor queria saber qual seria o título que o senhor daria ao seu livro, à sua vida, né? O título... Pô, essa é uma pergunta boa, hein, cara? O título que eu daria para o meu livro, se fosse uma história da minha vida, vamos ver. Carpe Diem. Carpe Diem. Ó. Muito tem a ver com a opinião anterior. Carpe Diem. Faça tudo para você aproveitar, para poder ficar à toa. Carpe Diem. Ok, então, respondidas as perguntas dos seguidores. Mais bonito. É melhor que não fosse, então, né? E o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa a respeito desse tema, a respeito de leitura? Leiam. Leiam muito. Não sejam preguiçosos para a leitura. Leiam muito. Tentem não só ler, mas tentem refletir sobre o que vocês estão lendo. Evitem reproduzir o que vocês leem. Tentem produzir o que vocês leem. Isso é muito importante, assim, porque fazer paráfrases, repetir o que os autores dizem é fácil. Você está demonstrando só que você está ali no básico. O ideal é você produzir um conhecimento com base naquilo que você leu. Isso eu acho que é mais importante. Verdade. O senhor tem 2 filhos, certo? Até onde eu sei, sim. Então, e como que é essa questão de transmissão deste gosto de leitura para os seus 2 filhos? Você já percebe isso neles? Apesar de que um é bem pequenininho, né? A Valentina sempre buscou ler, ela gosta de ler. Só que agora ela está procurando outro tipo de leitura, ela gosta de mangá. Mangá não, mangá. Eu falo mangá, ela briga comigo, não tem R, é mangá. Ela gosta de ler mangá, se amarra e lê todo dia. E ela curte, é o tipo de... Porque ela é muito criativa. E ela quer escrever um livro. Então, assim, ela é muito criativa. Já o Arthur, eu leio para ele aqueles livros infantis normais, mas ele gosta de livros que tenham animais e ele gosta muito dos super-heróis. Agora ele está na fase super-herói, então eu tenho que assistir todo dia com ele desenho dos Vingadores, do Homem-Aranha, do Hulk. Aí ele está aqui até assistindo também um aqui agora. Só assim que ele sossega, senão não já era. Mas assim, eu tenho uma biblioteca com uma quantidade considerável de livros, e a Valentina sempre me pergunta, você já leu tudo? Eu falo, dessa parte aqui, que é o processo civil, papai já leu. Agora essa outra não. Então, assim, eu brinco. Ou ela vai detestar a leitura, quando ela crescer, porque ela fala assim, porra, que saco, meu pai é chato, eu leio pra caramba. Ou ela vai ser contaminada pelo vício da leitura, né? Das duas, uma.
Verdade, mas dizem que a melhor forma de se ensinar algo é através do exemplo. Sim, Então, se você tem o hábito de ler, consequentemente os filhos irão ter o mesmo hábito, porque é a maior herança que você vai acabar deixando para eles, né? perfeito, Sem sombra perfeito. de dúvidas. Concordo contigo É, integralmente. inclusive, tem uma passagem que Bill Gates deixou escrita dizendo que os filhos dele iriam ter computadores, sim, mas que acima de tudo eles iriam ter livros. É mais ou menos isso. Que acima de tudo eles teriam livros, porque sem livros e sem leitura, os filhos em si são incapazes de escrever e até mesmo a própria história. Eu achei isso muito interessante. Então, aproveitando que Arthur está na live com a gente, eu achei bem importante falar sobre isso, porque ainda mais agora que a gente está vivendo o famoso novo normal, que as crianças estão ficando muito mais tempo em casa do que já vivenciaram algum dia. E, e através da leitura elas podem sair. Elas não Perfeito. estão saindo fisicamente, mas é o primeiro contato que elas podem ter de sair, né, daquele lugar ali para mundos mágicos e para onde elas quiserem ser levadas através do processo de leitura. Então, Perfeito. para pais, professores, qualquer pessoa que lide com criança, eu acho que é a melhor fase de aguçar a leitura, Concordo porque integralmente. através eu acho que vai até suavizar bastante esse processo que é tão estranho, tanto para adultos e mais profundamente para as crianças, né? Que elas Sim, devem ficar assim, meio perdidas do que está acontecendo, como que é isso, até onde vai. Então, eu acredito que uma das maiores lições que o adulto pode imprimir na criança é essa. eu concordo integralmente contigo. Adiro integralmente o que você falou. Oi? Eu adiro integralmente ao que você falou. Concordo plenamente. Acho tudo isso que você falou a mesma coisa, que tem que incentivar. Tem que estimular, tem que dar exemplo. Acho que, apesar das pessoas terem que deixar de ter preguiça de educar os filhos, acho que as pessoas têm que ser mais atentas. Ficou sem som aqui, doutor. Não sei se foi só para mim. Travou aqui. Mas desde já eu tenho que agradecer, senhor, a participação.